Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição aqui da IBD, hoje com a nossa quarta lição, com o título de Ídolos na Família. E aí, vamos dar uma estudada, vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema? Às vezes a gente pensa que ídolos são só imagens, santos, né? Que quando a gente, antes de nos convertermos, né? Antes de termos uma relação com Cristo, né? Às vezes a gente tinha um santinho, um Buda, né? Alguma coisa assim que a gente tinha como ídolo. Mas será que é só isso, né? E como é essa história na Bíblia? Será que alguém, digamos assim, cristão no Antigo Testamento, né? Alguém que tinha esse nome, né? De que adorava a Deus, mas que também tinha uma certa inclinação aos ídolos? Será? Bom, é isso que a gente vai aprender nessa lição. Antes de mais nada, eu te peço que você deixe aí a sua curtida, comente. Não tô vendo comentários, não tô vendo muita curtida, tá? E também compartilhe, que é pra gente poder crescer e outras pessoas também chegarem, né, a esse conhecimento. E junto, né, com a questão também dos ídolos, né, essa lição ela não aborda muito esse tema, essa questão que eu vou tocar aqui agora, mas, por exemplo, tem muita gente, né, que junto com os ídolos também tem essa mania de acender vela, né? Acender vela a quem? Acender vela aos santos, né? Tem essa coisa também. Inclusive, eu me lembro que quando eu me converti, uma amiga minha, muito amiga mesmo, ela tinha essa mania, ela era jovem, hein? Ela tinha lá aí para os seus 18, 19 anos e me disse que acendia a vela todas as noites para poder dormir bem. E eu, né, já tinha, estava começando a minha vida cristã, não tinha essa mania, nunca tive, mas diante daquilo que eu vinha aprendendo da palavra de Deus, eu cheguei a ela e disse o que a palavra do Senhor ensina a respeito dos ídolos, a respeito, né, de você acender vela, de você confiar numa vela para que aquele santo faça algo. E então foi baseado nessa conversa de uma pessoa que estava começando a vida cristã, que essa minha amiga, ela deixou essa prática. Então aí a gente vê, né, como que o conhecer a Deus é importante para que a gente possa, né, tomar outros caminhos, tomar outras decisões. Então, é assim que funciona. O que a gente não pode é ficar com a nossa boca fechada, né? A gente conhece pessoas, amigos que não conhecem a Deus, mas você é a carta viva de Deus, né? Você, onde você vai, é justamente aquelas pessoas que têm dificuldade de ter um conhecimento da Bíblia. Você é a Bíblia, você é a carta de Deus, você é a palavra de Deus por onde você passa. Então a gente não pode reter o conhecimento, a gente tem que divulgar, passar, ter uma oportunidade e às vezes até chamar uma oportunidade, né, para que quando aquela pessoa esteja aberta para receber, aí você manda a palavra de Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Bom, mas falado tudo isso, ídolos na família. Vamos estudar? Bom, nosso primeiro versículo, né, que diz no texto áureo é: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Nossa verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Nossa leitura bíblica nós temos em Gênesis e temos em Juízes. Gênesis diz: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar.
Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e os deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Bom, para começar essa lição, eu gostaria de deixar para você duas palavras, né, de duas pessoas distintas, dois escritores, que falam justamente a respeito do que é a idolatria. Né? Será que a gente tem esse entendimento do que é a idolatria? Uma delas é John Charles Riley. Ele é clérigo e bispo da Igreja da Inglaterra, e em 1878 ele definiu a idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue a suas criaturas. Já outro escritor definiu idolatria como a adoração a ídolos, que implica tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Então veja que a idolatria é algo que está, né, não somente no tempo passado, mas hoje, nesse tempo atual. Inclusive, pode ser que esteja em nossas vidas, na sua vida. Né? Aí é mais uma questão de você parar e refletir e pensar, será que eu tenho essa predisposição à idolatria? Bom, é possível que sim, hein? Por quê? Porque é justamente você, no normal, né, da idolatria, é você trazer à vida algo que é invisível, né? Então, as pessoas normalmente, as que não conhecem a Deus, elas trazem para essa questão, né, do invisível e colocam em algum objeto, né? E a gente pode lembrar disso, né? Que inclusive é a foto que a gente tem aí na nossa lição, né? O bezerro de ouro, né? Por quê? Porque eles tinham a ideia de uma adoração invisível a Deus, uma adoração, porque Deus é invisível, mas eles não se satisfaziam apenas com, né, com essa adoração de algo que não se vê. Eles queriam olhar, eles queriam sentir, eles queriam saber o que eles estavam adorando. Então, por isso, né, recolheram tudo que puderam recolher de ouro, né, de objetos para poder fundir e transformar aquilo em um objeto de adoração, como se Deus estivesse assim super satisfeito, né? Então, ou seja, é você dar vida àquilo que é uma criatura, aquilo que foi feito. E a gente sabe que Deus não foi feito por mãos de ninguém. Eu e você somos criatura de Deus, né? Fomos feitos por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Mas a idolatria é algo completamente abominável a Deus. E agora eu vou tocar na questão, né, que tange a mim e a você. Por quê? Porque muitas vezes nós adoramos sim. A que, Sandra, nós adoramos? Nós adoramos a cantores, né? Às vezes aquele cantor que você idolatra, aquele atleta, né? Aquele atleta do seu time de futebol, ou seja, qual que seja lá o esporte que você curte, né? Você tem aquela idolatria, né? Por um pastor. Veja, eu não estou falando de admiração. Admirar algo é uma coisa, adorar é outra coisa. Por quê? Porque adorar é justamente você mudar o foco, né? Você deveria estar com seu foco, com seu olhar na direção de Deus, na adoração a Deus, a Ele, somente essa adoração, essa reverência, essa honra, e de repente você muda o seu foco e põe o foco em algo ou em alguém. Então isso seria essa abominação a Deus, porque Ele sabe, por mais que você diga que não, mas lá no seu coração, né, Deus sabe se você verdadeiramente está o adorando ou não. E aí a adoração ela vai, né? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, que você tem aquela adoração profunda, que tem pessoas que dizem, né? Eu adoro, eu tenho essa reverência, essa adoração por minha mãe ou por meu pai, ou seja lá o que for aqui na terra, e Deus no céu. Mas será que é assim que tem que ser?
A gente tem que parar e refletir e pedir ao Senhor que nos coloque, né? Que coloque no nosso coração a adoração perfeita, né? A Ele somente. Agora tem gente também que fala: "Ah, eu adoro bolo de chocolate", por exemplo, né? Mas será que, sabe, tem alguns irmãos que dizem: "Ai, como que você fala isso que você adora? Não pode adorar bolo de chocolate, tem que adorar somente a Deus". Mas gente, será que isso não é uma obsessão, não é algo muito elevado? Porque a gente sabe muito bem que quando uma pessoa fala que adora um bolo de chocolate, que adora uma Coca-Cola, que adora um suco, que adora não sei o quê, não é adorar no sentido de adorar, de adoração a Deus. É no sentido de uma palavra que significa que ela gosta muito de algo. Eu não sei como você vê isso, como você pensa isso, mas muita gente, né, às vezes critica, julga, chama atenção, às vezes perde até amizade porque alguém disse que adora uma comida. Claro que você não pode colocar que adorar uma comida, seja lá o que for, no sentido de que gosta de algo, seja algo que está no mesmo nível de Deus, né? Porque nem se compara, não tem comparação. Adorar a Deus somente e as demais coisas a gente tem que colocar no seu devido lugar. E entender que palavra é palavra, entende? E a gente tem que somente tentar compreender o porquê que aquela pessoa falou aquela devida palavra, que às vezes é simplesmente algo cultural, algo que tem a ver com o ambiente, com a cidade que ele vive, mas que não está no mesmo nível de valorização daquilo que é adorar verdadeiramente a Deus. Porque adorar a Deus é não colocar nada mais em seu lugar, né? É você saber que tudo está aí para você. Deus nos deu tudo, né? Para que a gente tenha essa alegria, esse gozo, esse prazer. Deus nos deu tudo, né? Mas é isso tudo que Deus nos deu, a adoração é a Ele, é para Ele, né? É nele que a gente tem que estar sempre com esse coração cheio de gratidão. Então, essa adoração, esse olhar de elevado, né, digamos assim, de saber, de reconhecer que seja lá o que eu adore, nem se compara a Deus, mas seja lá aquilo que eu adore, toda a minha gratidão, todo o meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tem que ser direcionado ao Senhor, a Deus. Eu não sei se eu consegui mais ou menos me explicar, mas é por aí. Agora, se você não quer falar, adore, que eu adoro bolo de chocolate. Eu gosto muito de bolo de chocolate. Entende? Você fala, eu gosto muito, ou eu amo bolo de chocolate. É só uma forma de dizer, olha, é algo muito forte. Mas não é adorar no sentido de eu adoro, ai, vou botar um bolo ali, vou. Não é isso, hein, gente, por favor. Então, às vezes, as pessoas levam muito ao pé da letra e não tem nada a ver, entende? Veja o que Deus disse a Isaías: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isso está lá em Isaías 42, 8. Por quê? Porque muitas vezes mesmo acontecia de que as pessoas, mesmo tendo esse conhecimento, o louvor, a adoração a elas, né, era justamente aos chamados ídolos familiar, que são os conhecidos como terafins. Então eram pequenas estatuetas que as pessoas escondiam dentro de suas casas. Então tinha, por exemplo, os Baalaíns, Moloque, Astarotes e outros mais, né? Então as pessoas elas deixavam de adorar, de buscar, e justamente era como elas escondiam isso de algumas pessoas, as que escondiam, né? E parecia que também era como aquela sensação de esconder de Deus. Mas a gente sabe que de Deus ninguém esconde nada, né? Deus tudo está visível aos olhos do Senhor. Bem, nossa palavra-chave, idolatria. E hoje a gente vai focar mais na questão da família. E aí, o que pode acontecer, né, quando a família ela deixa de adorar o Deus vivo e, no caso, é uma escolha que ela faz de estar buscando na idolatria, né, adorando aquilo que não é verdadeiramente Deus.
E aqui a gente tem a história, né? A primeira história que se trata de Jacó e Raquel. E Jacó e Raquel, a gente sabe que Raquel ela teve esse episódio, né, de esconder a estatueta, né, o ídolo da família do seu pai. E por que ela fez isso? Ela fez isso justamente por ter uma certa insegurança do futuro, porque ela sabia muito bem que Jacó era um homem que servia a Deus, que reconhecia Deus no seu caminho. E Raquel, ela era prima, na verdade, né, de Jacó, porque Jacó, quando ele saiu da casa dos seus pais e foi para a casa de Labão, Labão, seu tio. E então aí foi que ele, né, teve esse conhecimento com Raquel, com Leia, ao qual Raquel, ele se apaixonou por ela. Mas, claro, a gente já sabe que Labão enganou ele teve que trabalhar 14 anos para poder tê-la como sua esposa. E então, Raquel, ela sabia muito bem, né, a quem Jacó servia. E justamente porque Jacó era esse homem de fé, esse homem que conhecia, que adorava a Deus, foi que ele passou a ter esse sucesso, né, na vida familiar aí do seu tio, porque, claro, a gente sabe que tudo que Jacó fazia, onde Jacó colocava a mão, havia uma prosperidade. E, claro, dentro dessa família, os seus primos, né, digamos assim, acabou como suscitando uma certa inveja, né? Por quê? Porque Jacó ele crescia, ele estava crescendo. E entre as irmãs que estavam casadas com Jacó, então, tinha essa coisa, dessa ideia, né, de que provavelmente elas não fariam parte, não receberiam a herança como filhas. E então, por esse motivo, né, ela então furtou da casa do seu pai esses, digamos, astarotes, né, esse ídolo da família, e escondeu enquanto Jacó estava fora, ninguém, né, soube de nada. Inclusive, depois desse furto, ela também enganou o seu pai. Veja como uma coisa vai, né, levando a outra. Porque a história bíblica conta que Labão foi à tenda de Leia, né, e Jacó, e ali buscou, procurou e não encontrou nada. Da mesma forma fez com Raquel. E Raquel enganou colocando ali, né, no camelo, né, não sei como falar a palavra, mas ele colocou e sentou-se em cima e disse ao seu pai que ela estava menstruada, né? Então ali a gente sabe que naquela época era uma coisa assim que era um tabu, era algo que era muito respeitado, era aquela coisa assim que, né, nem considerar que Raquel levantasse daquele camelo para que o pai pudesse buscar ali se havia ou não esse ídolo, né? Mas então o pai respeitou, procurou, não encontrou nada, e ali foi esse engano da própria Raquel, porque dá-se a entender que ela tinha esse medo, essa preocupação e uma certa crença de que aquele ídolo, que é um ídolo, algo feito pela mão dos homens, né, no futuro, de alguma maneira, poderia estar ali abençoando, fazendo com que eles não tivessem, né, a família dela não tivesse ou não passasse por nenhum tipo de dano material. Então veja, né, que como que quando uma pessoa ela muda, ela altera a visão dela de adoração, né, do Deus vivo, eterno, todo-poderoso, a algo que de verdade era como se fosse um lixo, não tinha valor para nada. E Deus, claro, fica irado, né, no sentido de que abomina essa prática. E talvez Raquel acreditando que, olha, que de alguma maneira Deus estivesse, né, falando assim de forma metafórica ou de uma forma o Espírito de Deus, né? Porque a ideia é justamente essa, é passar aquilo que é transcendental para algo que é palpável. Só que Deus, a Bíblia diz, né? Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, não com feitura de algo, porque Deus é o único
o único Criador. Ele não foi feito, ele não foi criado, né? Então, quando o homem faz isso, é como de alguma maneira também ele quer ser como Deus, né? E a gente tem que saber muito bem onde colocar, qual a posição de Deus, que é no lugar mais elevado possível, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso caráter, né? Naquilo que eu sou. Então eu reverencio Deus com as minhas atitudes, né? Com aquilo que eu penso de Deus. E como eu penso e como eu conheço Deus, é a maneira como eu vou estar verdadeiramente adorando ao Senhor. Nossa sinopse diz: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Bem, a nossa segunda história, né, familiar, a gente encontra no livro de Juízes e foi justamente com um homem da tribo de Efraim chamado Mica. Mica, ele surgiu, né? Esse personagem ele entrou na história justamente porque você sabe que os Juízes, né? O livro de Juízes é justamente o que marca essa passagem que Israel ainda não tinha um rei, né? Então, quem julgava as tribos, as pessoas naquela época era justamente os juízes. E o último, antes de entrar Mica nessa história, foi justamente a gente vai ver em Juízes 16. Vamos ler comigo? Em Juízes 16, a partir do 30, a gente vê: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos, né? Então, foi justamente com a morte de Sansão. Então, veja que em 17, né, Juízes 17, verso 1 diz: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Então, justamente esse homem, esse nome, né, Mica, o significado desse nome é: quem é como o Senhor nosso Deus, né? Então, veja que nome forte, né? Quem é como o Senhor nosso Deus? Nós sabemos que não há. E esse é justamente o significado desse nome, Mica. E Mica foi um homem que teve um caráter que não foi nada bom, né? A palavra de Deus diz que foi um homem que não reconheceu o Senhor em nada. Na verdade, é como se fosse um homem que eu poderia dizer assim, um agente secreto, sabe? Aquela pessoa que está na igreja e que ao mesmo tempo está com as coisas do mundo. Ele não consegue servir nem a um nem a outro. E aí então é como uma pessoa que está fingindo ser algo que não é. Então você veja que o nome dele, por exemplo, não tinha nada a ver com as suas atitudes. Ele, na verdade, não reconhecia Deus, porque se ele o reconhecesse, ele não iria buscar em outras partes, né? É somente a Deus. E ele era da tribo de Efraim, um homem que, no caso, sabia quem era Deus. A família sabia quem era Deus. Não foi por acaso que esse nome foi colocado nele, né? Então, a Bíblia diz que o pecado de Mica foi justamente esse homem, ele tinha a idolatria no seu sangue, né? Digamos assim. E não só ele, como sua família. Diz a Bíblia que ele tinha uma casa de deuses. Como pode ser isso, né? Um homem que tem no seu nome quem é o Senhor, né? Como o nosso Deus. Não há outro como o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe, não tem como eu comparar. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma casa de deuses, você tem manda fabricar deuses, você rouba, porque ele fez isso, ele roubou dinheiro da sua mãe. E o que acontece é justamente que a sua mãe maldizia, sem saber, sem ter o conhecimento, né, maldizia a pessoa que tinha roubado
o seu dinheiro, e que era muito dinheiro. Então Mica, escutando, né, e a história diz que ele vivia, né, com a sua mãe, com a sua família. E então ele escutando, né, a maldição da sua mãe, ele acreditou que isso poderia vir sobre ele. Foi quando então ele toma essa decisão de devolver o dinheiro, né? E aí a mãe, que obviamente, né, também conhecia a Deus, pega esse dinheiro, né, dos 200, né, uma parte desse dinheiro, e entrega a seu filho, para que seu filho então faça, né, algum tipo de ídolo. E então a Bíblia diz que ele inclusive, né, escolhe, coloca o seu filho como se fosse um sacerdote, né, ele mesmo. E tem aí os seus ídolos, os seus astarotes, os seus baalaíns. É um homem que na verdade não acredita em Deus. Veja aqui o que a palavra de Deus diz em Juízes 2, né, a partir do verso 11. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja no verso 14. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Então, muitas vezes, né, a gente pode não se dar conta e estarmos fazendo e tendo, né, atitudes que realmente desagradam a Deus. A gente precisa estar como Davi, né, pedindo a Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo que está errado, vê se há algo que não está bem. Às vezes pode ser que eu não tenha esse conhecimento, né, e me coloca novamente, Senhor, no caminho reto, no caminho justo, no caminho que te agrada, né, que alegra o coração de Deus. Então essa tem que ser nossa oração. Porque justamente se é algo que abomina, que Deus não se agrada e que a ira de Deus é suscitada através da minha atitude. Por exemplo, essa semana mesmo, né, eu fui na casa de uma pessoa aqui onde eu estou vivendo e eu fiquei impressionada. Uma pessoa, né, que claro, é uma pessoa católica. E então quando eu estava ali numa parte da sua casa, eu pude observar, né, a quantidade de coisas, né, de ídolos. Então tem ídolos, né, que estão ali com imagens, ou seja, é uma coisa tão mística, né? A pessoa é espiritual, a pessoa tem uma fé em Deus, tem uma crença em Deus, mas por que faz coisas que não agradam ao Senhor, né? E claro, eu tive que dizer para essa pessoa com todo carinho, né, com todo cuidado, não as minhas palavras, porque isso é muito importante. Se você vai dizer, ou vai conversar, vai falar, vai alertar alguém, você não pode dizer ou colocar como se você fosse superior ou como se você um pensamento seu, porque o pensamento não é seu. Você também outrora andava em trevas antes de conhecer o Senhor, né? O que a palavra de Deus diz. E então a gente precisa alertar e dizer que se você ama muito a Deus, se você realmente tem esse amor, essa veneração, essa adoração a Deus, então precisa conhecer o que é a palavra do Senhor, o que o Senhor ensina. Inclusive eu perguntei a essa pessoa, né, essa senhora, você lê a Bíblia? Você conhece a palavra? Não, eu não leio a Bíblia. Aí está o nosso erro, aí está o nosso pecado. As pessoas vão à igreja, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Ama a Deus, mas não quer saber o que Deus fala ou quer ensinar a ela. E nós, se amamos ao Senhor, precisamos ter o conhecimento da palavra e obedecer. Não adianta simplesmente eu ouvir alguém que falou, né? Porque eu não li, mas alguém falou. Porque o que justamente me faz mudar a minha atitude, a minha cabeça, é aquilo que eu leio da palavra e eu aplico a fé que eu tenho.
né? Não é somente a fé. Ah, você tem a fé que você sabe que Deus está aí, né? Como muita gente que eu falo aqui sobre Deus, e elas dizem: "Ah, eu sei que existe alguém aí, eu sei que existe alguém que cuida de mim". E não é que existe alguém aí que cuida de mim. Sim, esse alguém que cuida de você é Deus. E Deus exige essa fidelidade, né? Essa adoração somente a Ele. Então, não tenha santos, não tenha imagens, calendários, né? Que tem santo não sei o que, e as pessoas, não, mas eu não adoro, não, mas eu não venero. Mas Deus não se agrada. Inclusive, o básico do básico são os 10 mandamentos. Quando o Senhor diz, né, não terás imagem, né, nada que passe essa ideia de adorar, porque muita gente pensa que o adorar é estar de joelhos, né, é estar ao mesmo tempo, né, ali com as mãos levantadas, ajoelhado, e não é isso. Isso também, né? Mas o simples fato de você ter aquele objeto é porque você está venerando, é porque você está crendo, você está colocando a sua fé, né? A sua crença naquele objeto. E Deus, ele não quer que você coloque a sua fé naquele objeto, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É essa adoração a que Deus verdadeiramente se agrada. Então, se você que está me ouvindo, não sei, né, como é o seu nível de conhecimento, mas se você ama o Senhor, então dá uma observada aí e olha, isso não vale nada. O que você tem na sua casa, ou seja, o que você estiver adorando, se não é ao Deus Todo-Poderoso de maneira invisível, então, sabe, tira da sua casa, porque o verdadeiro Deus a gente precisa adorar em espírito e em verdade. Para terminar esse tema, né, sobre a vida de Mica, veja que a abominação na vida de Mica foi justamente que ele tinha essa casa de deuses, né? Embora seu nome tivesse essa frase tão forte, né, tão verdadeira, ele cometeu essa abominação. E às vezes, né, a gente pensa que seria essa idolatria seria justamente esses santinhos, né? Mas eu vou dizer a você, olha, santos, esses calendários de imagens de santos, Budas, que muita gente tem. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa aqui, isso já tem mais ou menos umas 2 semanas, e tinha um Buda desse tamanho na sala da pessoa. Foi a primeira coisa que eu notei, né? E você que conhece a Deus, você já não se sente tão bem. E eu consegui imaginar assim, quando Paulo entra na Grécia e tem tantos, né? Tantas imagens e ele diz que ele se sente mal por aquilo. E tem uma justamente que eles eram tão, os gregos eram tão idólatras, né? E tão adoravam a todos os deuses para eles eram bons, e eles tinham aquele monte de monumentos, e aí havia um, né, ao Deus desconhecido, né, porque certamente para que eles não cometessem o pecado, então eles colocaram ao Deus desconhecido, né, tipo, olha, pode ser que eu tenha esquecido de você, mas está aqui um monumento para você. Então, os gregos, eles tinham isso, e justamente Paulo, ele observando, né, ele, como eu vou falar? Como eu vou falar de Jesus Cristo aqui? E aí Deus dá essa sabedoria, né? E coloca justamente para o apóstolo Paulo, que olha, é sobre esse aqui, ó, o Deus desconhecido, é sobre esse, o Deus invisível, é sobre esse que eu quero falar, né? Então, justamente, olha, você tem, aconteceu isso, né, na casa dessa pessoa que eu fui visitar, e você tem, né, pessoas que têm as pirâmides, né, que coloca a sua fé em pirâmides, pedras, não sei se você conhece, né, tem gente que tem certas pedras, não, que essa pedra aqui me dá sorte, os pés de coelho, tudo isso é idolatria, né, não, a ferradura, né, aquela mãozinha que acho que é assim, né, pessoas que colocam ali, o olho grego, então, são várias coisinhas, né, que a gente, né, deixa passar, né, e não percebe, porque a questão toda há uma fé, você tem uma crença nisso, de alguma maneira que isso te traz uma sorte, que de alguma maneira isso te guarda, né, inclusive falando com essa senhora, colocando que os pais dela, né, que ela tem muita crença nos pais que já morreram e que esses espíritos dos seus pais é que aguardam, né, que está guardando, que está velando. E ela antes, na nossa conversa, que eu aproveitei, né, para evangelizar, ela me disse que uma coisa que ela não queria fazer era nascer de novo, ela não queria voltar,
aqui, né? Eu falei, não, tá muito bem, porque ninguém nasce duas vezes. Para nascer duas vezes, só se for nascer no espírito, né? Que é justamente o nascimento que Jesus falou com Nicodemos. Mas ela falou que o espírito dos pais, então quer dizer, como que o espírito dos pais guardam ela? Não existe nenhum espírito de ninguém guardando, né? E aí eu pude falar para ela, olha, existe sim um espírito que te guarda, né? Digamos assim. Quem te guarda é Deus, é o Senhor quem te guarda. Porque um espírito de uma pessoa que já morreu não pode voltar, né? A Bíblia fala que não tem como voltar. E tá lá em Hebreus 9, 27. Né? Então a gente tem, né, que ter esse conhecimento e ter essa oportunidade e falar para as pessoas. Olha, faça de tudo, mas adore somente a Deus. Não tenha sua fé, sua crença, porque veja bem, é a ideia do bolo de chocolate que eu falei, né? Ah, eu adoro bolo de chocolate. Não é isso, adorar é para você comer e você gosta muito. Mas adorar é que se você tem, né, uma pedra, um santo, uma pirâmide, uma pulseira de algo, né, que as pessoas têm, a mãozinha, seja lá o que for, é porque você tem uma fé que é aquilo que te guarda. Ninguém tem fé de que o bolo de chocolate te guarda, né? Que o pastel que você adora te guarda. Não é isso, é totalmente diferente. Eu digo isso porque uma vez eu, né, na casa de um amigo, de uma família amiga, eu fui falar, eu adoro, não me lembro mais do que eu adorava. Não sei se era sorvete de não sei o que, não sei, alguma coisa assim. E ele, ai, mano, não fale isso, porque a gente só pode adorar a Deus. E eu disse, não, mas eu não estou falando no sentido de adorar, porque, por favor, minha fé não está no sorvete de chocolate, minha fé não está num bolo de chocolate, ou seja lá o que for, minha fé está em Deus, né? Então, é totalmente diferente, pessoal, né? Então, é isso que a gente precisa ter, esse cuidado. Bom, então veja que todo esse pecado a gente está no tempo dos juízes, né? Os juízes não havia mais. Então, como não havia juízes na terra, os homens, né, as pessoas faziam o que queriam. E eu poderia dizer que o fazer o que queria é justamente a falta do conhecimento da palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra de Deus, então você vai, né, como por exemplo, tem uma outra experiência de uma pessoa que ia muito à igreja, mas me confidenciou que foi a uma mulher para ler a sua mão, né? Ler nas cartas, porque ela estava desesperada, Deus não fazia nada e ela queria saber o futuro. Quer dizer, é uma outra forma de idolatria, né? Você está colocando a sua fé em algo que não é Deus. Você não está tendo a paciência e saber que é Deus, né? Desde que antes do seu nascimento até o dia da sua morte, é Deus que sabe tudo e você tem que estar tranquilo e tem que confiar no amor de Deus para a sua vida, né? Então veja que não bate. Como uma pessoa pode estar na igreja como Mica? Mica é um homem fingido, um homem que se escondia, um homem que não condizia o seu nome com aquilo que ele agia e fazia. Ele era, na verdade, uma abominação. Como é uma abominação a Deus, uma pessoa está numa igreja e, ao mesmo tempo, né, está ali adorando, buscando a Deus, lendo a palavra. E como pode isso? Vai a uma mulher para ler a sua mão, para jogar os búzios, ver o seu futuro, né? Isso nenhuma cabeça pode admitir. E aí o que acontece? Como a gente leu um pouquinho antes, né? Deus entrega essas pessoas à sua sorte. E muitas vezes a gente não sabe por que está passando isso, né? Porque não estamos confiando no Deus verdadeiro, poderoso, aquele que é eterno, aquele que tem todo o controle de tudo em sua vida. Então é isso que a gente precisa, né? Confiar em Deus, aguardar, esperar, saber, confiar que Deus está trabalhando em nossa vida. E a gente vai então para a nossa sinopse 2 que diz: imersa em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Pessoal, e por último, né, a idolatria dentro dos lares, a idolatria hoje, no tempo atual. Veja que a história que nós vimos, né, na vida de Raquel e na vida de Mica, né, são lares israelitas de pessoas que conheciam o Deus verdadeiro, né, assim se supõe isso, e que deixaram, né, influências pagãs fazerem parte das suas vidas. Mas diante disso, né, de se esquecerem, de deixarem envolver-se, né, por toda a atmosfera
pagando o tempo da sociedade, daquilo que pessoas que não conheciam a Deus, porque claro, as pessoas são legais, né? As pessoas são simpáticas, a gente começa a se envolver, a conhecer e não consegue separar, né? Que dentro de você, que o conhecimento que você tem de Deus é o que faz ser quem você é. E justamente você está aqui por uma razão, né? E essa razão é justamente o conhecimento que você tem do Deus Todo-Poderoso passar para aqueles que não conhecem. Mas muitas vezes a gente se esquece e a gente se envolve com essas influências, né, da sociedade, da cultura onde a gente está. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ficando submerso e não trazendo dessa, como é que eu poderia dizer? Pensa no mar, né? As pessoas, na verdade, elas estão submersas. E nós estamos aí, né, com a palavra de Deus para trazê-las, né, para a vida, para esse fôlego de vida, né, para essa água viva que é Jesus. Então veja, Jesus disse, né, nós somos o sal da terra. E se esse sal for insípido, para que serve? Para que presta? Para nada, só para ser pisado pelos homens, né? E muitas vezes é isso que acontece. Então, basicamente foi o que aconteceu, né? Com essas pessoas que nós vimos agora, com a família de Raquel, com a família de Mica. Por quê? Porque não valorizaram, porque não reconheceram, porque não buscaram ao Deus Todo-Poderoso. E é justamente isso que a gente precisa, né, ter muito cuidado. Então veja que existem muitos, né, existem muitos ídolos dentro das nossas vidas que a gente precisa saber identificar, né? E que ídolos seriam esses? Como eu já falei antes, né? Mas a gente precisa observar nos tempos atuais. Pode ser o seu smartphone, né? Pode ser a televisão, pode ser sua família, pode ser um estilo de vida, pode ser o seu carro, pode ser tanta coisa, né? Aí é você que precisa, você e Deus, parar, pensar, refletir. O que tem tomado o lugar de Deus? É nessa maneira que só você vai saber como identificar se há algum ídolo na sua vida, algo que verdadeiramente tem tomado o lugar de Deus, né? E aí eu vejo, por exemplo, né, uma pessoa que às vezes deixa de buscar Deus, deixa de ir à igreja, porque precisa assistir aquela série, né, que vai passar só naquele dia, que precisa ver a novela, né, aquele capítulo que está imperdível. Então veja que são coisinhas, né, que a gente pensa que tem que ser algo que está ali no altar. Não, tem muita coisa que pode ser, né, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus e que você não está livre disso e que eu não estou livre disso, né? Precisamos ter muito cuidado. Bem, o apóstolo Paulo, né, quando a gente, lá em 1 Coríntios 8, a gente lê assim, né, ele disse: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Veja que aqui o que eu chamo a atenção, né, o autor chama a atenção, dizendo: sabemos que o ídolo nada é no mundo. O ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Então veja como é super interessante, né? Super importante, muito forte, né? Se você detecta algum ídolo na sua vida, ou se você tem algum ídolo na sua vida, veja o que a Bíblia, né, o que o apóstolo Paulo disse, né? O ídolo nada é no mundo. Sabe por quê? Porque vai morrer, porque vai passar, porque não é eterno, porque não pode fazer nada por você. E se você acredita que em algum momento um desses fez algo, pode acreditar. Não foi esse ídolo que você acredita que é um ídolo. Então a gente, como diz, né, lá em 1 João, que é o nosso texto bíblico, né, guardai-vos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, tomem cuidado. Por quê? Por que ele fala isso? Porque justamente como aconteceu no passado com os israelitas, né, que estavam no meio de um povo idólatra e que sem perceber
pouco a pouco, essa idolatria, esse paganismo foi entrando em suas vidas. Da mesma forma, nós, com aquilo que a mídia é hoje, né, com a televisão, com a internet, com os anúncios, né, com as redes sociais, tudo isso, né, é uma maneira que você está inserido, né? Nós estamos inseridos nesse mundo que não conhece a Deus e que pouco a pouco pode ser que eu seja influenciada e nem me dê conta. É como aquela historinha que eu gosto, né? De sempre que eu tenho essa oportunidade eu conto a história do sapo, né? Se você pega um sapo e coloca numa panela com água quente, esse sapo vai pular e vai, né? Claro, o choque entre uma coisa e outra vai fazer com que ele... Mas se você pega esse sapo e coloca numa aguinha, né, morna, e ele tá ali no fogo, ele nem vai se dar conta. E quando ele percebe, já tá cozido. Quer dizer, ele não vai perceber porque vai estar cozido. Então, é isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Mais uma vez, eu foco. Não esqueça do que Jesus disse. Você é o sal da terra, eu sou o sal da terra, né? Então é nisso que a gente precisa focar e ter muito cuidado com os ídolos. Mas vamos à nossa última sinopse. A última sinopse diz: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. E a nossa conclusão. Antes da nossa conclusão, não esqueça, você que é professor, né, algumas dicas que eu deixo e também os vídeos com 3 dinâmicas que eu tranquilamente, né, te indico para que você faça aí na sua classe diante desse tema que foi explorado hoje, ok? Bom, a nossa conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar vossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém, pessoal? E eu lembro também da palavra de Jesus, né, que disse, a oração do Senhor, né, que disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Por que eu falo isso? Porque é justamente, não tem como, né? Nós estamos aí, nós estamos no mundo. E o estar no mundo é para salgar, é para fazer a diferença. Para fazer a diferença, eu preciso ter sempre em mente, diante de todos os ataques ao meu redor, eu preciso ter na minha mente quem eu sou em Cristo, né? Qual o meu papel, qual a minha missão, não esquecendo, tudo passa, tudo vai passar, nada é eterno, o único eterno é Deus, por isso eu tenho que estar aqui com uma missão e não esquecer isso na minha vida. Entende? É estar buscando ao Senhor, é estar consagrando a minha vida, santificando, colocando a minha vida diante do Senhor para que o Senhor possa usar. É fácil? Não é fácil, tá? Mas não é impossível. Então segue firme, confia no Senhor. Não esquece, gostou? Deixa a sua curtida aí, comenta e compartilha essa lição. Pessoal, um grande beijo no seu coração. Muito obrigada, tá? Por você estar aí sempre seguindo aqui comigo, deixando sempre seu comentário quando você deixa, tá? É minha alegria. E não esqueça, tem muita coisa boa aqui nesse canal, muitas dinâmicas para a sua célula, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Terceira Idade, Ministério de Infantil, tá? Cursos, as classes da EBD também estão aqui. E bom, que Deus abençoe muito a sua vida e que o Senhor nos livre, né, dessa adoração aos falsos deuses, né? Quando eu digo falsos deuses, a tudo aquilo que não é adoração ao nosso Deus eterno, poderoso, verdadeiro, aquele único que só Ele tem toda a soberania nesse mundo. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém? Beijo grande outra vez. Tchau, tchau.